produção industrial registra a primeira queda em 5 meses. E você vai ver também. Ministério da Saúde passa a recomendar testes rápidos para agilizar os diagnósticos de dengue. O governo autoriza reajuste de 4,5% para medicamentos. Em alguns estados, esse será o segundo aumento em 2024. Em entrevista, presidente russo afirma que arsenal de armas nucleares é mais moderno que o dos Estados Unidos e que está sempre pronto para uma guerra nuclear. E ainda, foguete de empresa privada japonesa explode segundos após o lançamento. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Chego aqui no início da tarde para te atualizar. Agora, 13 horas 4 minutos, te conto os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. A produção industrial recuou em 6 dos 15 locais pesquisados em janeiro. Essa foi a primeira queda em 5 meses. Vamos ver. A pesquisa industrial mensal revelou uma queda de 1,6% na produção industrial brasileira em janeiro. O resultado alcançou 6 dos 15 estados pesquisados pelo IBGE. O destaque negativo foi o Espírito Santo, seguido pelo Pará e Rio Grande do Sul. Em seguida aparecem Goiás e Santa Catarina. Outros 9 locais mantiveram com resultados positivos. O maior destaque foi para o estado do Amazonas, que registrou a expansão mais elevada do mês. Mato Grosso, a região Nordeste, Bahia, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco tiveram os demais resultados positivos do mês. E na comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve crescimento de 3,6% no setor industrial do país, com avanço em 16 dos 18 locais pesquisados. O destaque foi para o Rio Grande do Norte e o Amazonas com as maiores expansões. O resultado de janeiro representa a primeira queda desde julho de 2023. No mês, 6 dos 25 ramos industriais pesquisados tiveram redução na produção. As principais influências no resultado de janeiro foram as atividades das indústrias extrativas, com queda de 6,3%, e produtos alimentícios, com a diminuição de 5% no mês. E na média móvel trimestral, 11 dos 15 locais pesquisados registraram taxas positivas entre os meses de novembro, dezembro e janeiro. Os preços dos remédios devem ter um novo aumento a partir de abril. Todos os medicamentos devem ser afetados pelo reajuste. Por meio da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CMED, o governo federal autorizou um reajuste de 4,5% no preço dos remédios. As farmácias devem repassar os preços com um aumento aos consumidores após a publicação no Diário Oficial da União, que normalmente acontece no dia 31 de março. Com isso, a tendência é que a partir do dia 1º de abril, os valores comecem a ser atualizados nas farmácias. Esse reajuste é efetuado anualmente. Os critérios são estabelecidos pela CMED. A orientação ao consumidor é que antecipe as compras de medicamentos e que também procure os remédios genéricos para tentar economizar um pouco. Esses medicamentos de eficácia comprovada são ao menos 35% mais baratos que os medicamentos de referência. Seguimos ao vivo agora 1h07. Acontece, gente, que em alguns lugares do Brasil, esse será o segundo reajuste nos medicamentos só em 2024. Além da alteração anual prevista pela CMED, 10 estados do Distrito Federal tiveram seus remédios encarecidos após um reajuste do ICMS. E essa conta quem paga, infelizmente, somos nós brasileiros, possivelmente 2 vezes também. Afinal, com os medicamentos mais caros, muitos costumam abandonar tratamentos importantes. Para se ter uma ideia, uma pessoa com pressão alta ou diabetes, por exemplo, sem um tratamento adequado, pode ter problemas ainda mais sérios e onerosos. Pela importância e relevância, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar então sobre o assunto, recebo agora o economista César Bergo. César, seja mais uma vez bem-vindo aqui no nosso espaço. Obrigado, Dani. É um prazer sempre estar com vocês aí.
César, estamos diante de um novo aumento aí de 4,5% após um reajuste que chegou a 3% de acordo com a Sincofarma, com a alta no imposto sobre a circulação de mercadorias. Gostaria primeiro que o senhor nos explicasse para quem nos assiste como é feita a conta para chegar a esse percentual. Esse percentual é estabelecido com base na inflação, né? Então, seria uma recomposição de preços. Coincidentemente, o IPCA está mais ou menos nesse nível aí. Mas, infelizmente, é de uma vez só. E os orçamentos, muitas vezes, não aguentam isso. Você tem os aspectos cambiais, né? Porque os fármacos todos são importados praticamente na sua essência. Você tem as questões também de concorrência, né? Geralmente são poucos laboratórios. Tudo isso acaba contribuindo para que os preços subam. E, além disso, tem os impostos, né? Você teve a questão do ICMS, essa problemática toda, e que os estados vêm tentando recuperar sua arrecadação. Agora, é muito triste, porque arrecadar em cima de doença das pessoas pode impactar o futuro, né, com relação ao tratamento de saúde. E as pessoas vão tudo lá para a questão de saúde, né, e acaba, de alguma forma, comprometendo também o atendimento, Dani. Pois é, eu queria exatamente entrar nesse assunto agora. A gente pode dizer que esse reajuste do ICMS pode ter um efeito colateral significativo para os estados, uma vez que se os pacientes abrirem mão de remédios essenciais por falta de recursos, essa conta pode sim chegar aos cofres públicos por meio de hospitalizações que seriam evitáveis? Acaba sobrecarregando o sistema público de saúde, né? Agora, é interessante a palavra, é mais um colateral do remédio, né? Acaba um efeito colateral do remédio. Mas você colocou bem, assim, é importante lembrar que você tem esse repasse de valores, varia de acordo com os remédios. E também é um valor médio, um pode subir mais do que o outro. Em média, vai subir 4,5%. Então, as pessoas devem ficar atentas, porque as farmácias vão aumentar o preço, mas algumas também não aumentaram ainda. E também tomar cuidado com o prazo de validade do remédio. Um remédio que passou da validade é pior do que não tomar o remédio. Então, muito cuidado, né, o consumidor deve ter por conta dessas especificidades do próprio remédio, né, Dani? Esses poréns, não é? E olha, nesse período entre março e maio, temos também reajustes de planos de saúde e também nas contas de energia. O que a gente pode esperar, César? Todo dia, quando o IBGE vai anunciar o IPCA, a gente fica tremendo, né, para saber o que pesou, né? Então, você não tem a dúvida que nos últimos meses o plano de saúde pesou bastante e também a educação também acabou pesando e, por conseguinte, a questão de atendimento médico também. Ora, as pessoas devem ficar atentas porque, de fato, acaba comprometendo o orçamento. Então, fazer uma pesquisa, verificar onde está mais barato e também verificar a possibilidade de adquirir junto a um parente um remédio que não esteja sendo tomado e já sobrou e também está dentro do prazo de validade, isso que é importante, né? Então, do ponto de vista prático, não tenha dúvida de que essa ação do consumidor é fundamental para que ele possa equilibrar o orçamento dele, sobretudo nesse momento em que os salários não são reajustados, né? E as necessidades de remédio você não pode adiar, né? Até eu brinco, falo, a insulina da vovó não pode deixar para amanhã, tem que comprar hoje, né? Então, é isso que você coloca, é muito importante, esperamos que as coisas se regularizem, Dani. Pois é, gostaria de aproveitar todo o seu know-how, não temos muito mais tempo, mas eu queria aproveitar a sua participação, que você trouxesse aqui para a gente saídas, ou melhor, formas de driblar, de fazer escolhas em meio a todos esses reajustes. Por exemplo, escolher genéricos, optar por planos de saúde mais populares. O que a gente pode fazer, César, para conseguir fechar a conta? No tocante ao genérico, sim, é importante que os preços são muito mais em conta, mas tem que tomar cuidado, né? Para que compre realmente o remédio que está na receita. Agora, vai ter uma economia. E outra questão também é você ter esse hábito, né, de fazer a pesquisa. Hoje você tem a internet, que você pode acessar, grupos familiares que podem fazer a pesquisa por você, sem precisar deslocar de casa, né? Então, são fatores importantes que, de pouco em pouco, acabam produzindo uma boa economia e as pessoas acabam tendo esse conforto, infelizmente, né, na doença, porque a remédio não dá realmente para adiar. A pessoa vai ter que gastar e gastar bem. Não tenha dúvida que os demais itens que nós comentamos também é objeto de uma análise de pesquisa, de verificação, para que não se comprometa o orçamento. Dani? É sentar, fazer a conta e conseguir
dá conta, né? Fazer tudo isso fazer sentido, caber no orçamento familiar. Conversamos com o economista César Bego. César, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, um grande abraço, Dani, e um bom programa. Até logo. Até mais. E diante da situação de dengue aqui no país, o Ministério da Saúde passou a recomendar o uso de testes rápidos para o diagnóstico e também para agilizar o tratamento contra a doença. Só que vale destacar que para os casos graves, o exame laboratorial permanece necessário. O teste rápido recomendado pelo Ministério da Saúde deve ser realizado entre o 1º e o 5º dia de sintomas, período em que a maioria dos pacientes busca um serviço de saúde. Mesmo em casos de resultado negativo, o paciente deve ser monitorado e ações estratégicas, como a hiperidratação, devem ser adotadas. Também foi elaborada uma nota técnica para orientar profissionais da saúde de estados e municípios sobre o uso de testes rápidos para dengue. Para casos graves de dengue, a orientação da pasta permanece sendo a realização de exame laboratorial e não do teste rápido, já que esse exame tem limitações, como a incapacidade de rastrear o sorotipo de dengue que causou o agravamento do quadro do paciente. A pasta também confirmou as tratativas com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a comercialização de autotestes para dengue no Brasil. E agora eu trago uma boa notícia. Uma cidade do interior de São Paulo está conseguindo controlar os casos de dengue. Uma armadilha para a captura do mosquito foi capaz de reduzir os casos em mais de 60%. Enquanto o Brasil vive uma explosão de casos de dengue, a cidade de Santa Rosa do Viterbo, localizada na região metropolitana de Ribeirão Preto, teve apenas 12 casos da doença neste ano e nenhuma morte. A prefeitura espalhou 96 armadilhas em casas e estabelecimentos comerciais do município, com 26 mil habitantes. As armadilhas imitam criadouros de mosquitos e levam um composto químico que atrai o Aedes aegypti. E enquanto o mosquito entra para colocar os ovos, fica preso em um cartão adesivo na lateral interna da armadilha. Agentes de saúde fazem uma coleta dos mosquitos uma vez por semana para analisar se estão infectados com o vírus da dengue e qual a variedade. Se um mosquito é identificado com o vírus, também acontece um mutirão de limpeza e pulverização no local onde ele foi capturado. Depois dessa estratégia, o município registrou uma queda significativa no número de pessoas que tiveram dengue. Dos 399 casos contabilizados em 2022, passou para 148 em 2023, quando a armadilha foi adotada, uma redução de 63%. Agora, 1h16, a gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre a entrevista onde Vladimir Putin afirmou que o seu arsenal de armas nucleares é mais moderno que o dos Estados Unidos. E ainda, foguete da empresa privada japonesa explode segundos após o lançamento. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. Trazemos mais destaques dessa quarta-feira para você. O governo antecipou o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Quase 34 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com a antecipação do pagamento do abono anual. O governo federal assinou um decreto antecipando o pagamento do abono salarial aos beneficiários da Previdência Social, também conhecido como 13º do INSS. A medida foi publicada nesta quarta-feira. O abono é para pessoas que, em 2024, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão da Previdência Social. De acordo com o decreto, o abono será pago em 2 parcelas. A primeira vai ser depositada junto com o benefício de abril e a segunda depositada em maio.
Geralmente, o abono é pago no segundo semestre de cada ano, mas nos últimos anos, o governo antecipou o benefício com o objetivo de estimular a economia. Em 2022 e 2023, por exemplo, o abono foi pago em maio e junho. Para quem recebe até um salário mínimo, o benefício deve ser pago a partir do dia 24 de abril para as pessoas com NIS final 1, até o dia 8 de maio. A segunda parcela vai ser paga a partir de 24 de maio. Já para quem recebe mais de um salário mínimo, o benefício começa a ser pago para as pessoas que têm NIS final 1 e 6 no dia 2 de maio e vai até 8 de maio o pagamento da primeira parcela. A segunda começa a ser paga no dia 3 de junho. Vamos agora de destaque internacional. O presidente russo Vladimir Putin garantiu nesta quarta-feira que as armas nucleares do seu país são mais modernas e avançadas do que a dos Estados Unidos e disse que o seu arsenal está sempre pronto para uma guerra nuclear. A afirmação foi feita pelo presidente russo Vladimir Putin em uma entrevista à televisão estatal, onde acrescentou que seu arsenal está sempre pronto para uma guerra nuclear, mas diz que nunca pensou em usar este tipo de armas na Ucrânia. Os países ocidentais acusam o presidente de fazer ameaças veladas sobre um possível conflito nuclear. Do ponto de vista técnico-militar, estamos, claro, preparados. As tropas russas estão constantemente prontas para o combate. Esta é a primeira coisa. Em segundo lugar, isto também é algo geralmente aceito. A nossa tríade, a tríade nuclear, é mais moderna do que qualquer outra. Somente nós e os americanos temos esse tipo de tríade e nisso fizemos muito mais progressos. A longa entrevista acontece poucos dias antes do início das eleições presidenciais na Rússia na sexta-feira, nas quais a reeleição de Putin é dada como certa na ausência de oposição. Putin acusou a Ucrânia de redobrar os ataques ao território russo para perturbar a votação. A Rússia está em uma posição de força desde o fracasso da contraofensiva ucraniana em 2023, mas não conseguiu derrotar Kiev, 2 anos depois de enviar suas tropas para o país vizinho. Ao mesmo tempo, o território russo está sujeito a ataques recorrentes de drones, fogo de artilharia e, em alguns casos, ataques terrestres. Na terça-feira, combatentes russos pró-ucranianos alegaram ter atravessado a fronteira russa em um ataque armado que deixou pelo menos um morto e que Moscou diz ter repelido. A cidade de Rosário, na Argentina, virou centro de uma crise de violência no país após pessoas serem mortas de forma aleatória por criminosos em resposta a uma operação realizada dentro de um presídio. O presidente Javier Milei busca meios de adotar a lei antiterrorismo para tentar conter o avanço da criminalidade. Após 4 assassinatos na semana passada, o governo do presidente Javier Milei quer aplicar a lei antiterrorismo no país. Soldados do Exército devem ir para a região. A ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, afirmou a intenção de enviar uma lei antimáfia para o Congresso. O intuito é pedir para a Justiça liberar a aplicação da lei antiterrorismo para combater a onda de violência em Rosário. Em El Salvador, políticas parecidas foram adotadas pelo presidente Nayib Bukele. Se de fato as medidas forem aprovadas, a Argentina será o último país da América Latina que vai recorrer a um endurecimento nas políticas de segurança. As políticas são tão bem vistas que criou-se o termo bukelização da América Latina. Bukele foi reeleito em fevereiro e durante o governo dele, cerca de 78 mil pessoas foram presas. Uma mega prisão para 40 mil detentos foi construída, entre outras ações. Bukele se dispôs a aconselhar o governo Milei sobre o que fazer em Rosário. Inclusive, ele afirmou que conseguiria resolver o grave problema de segurança no Haiti. Nayib Bukele foi reeleito com mais de 83%. Ele faz muito sucesso entre os governos de direita da América Latina. Políticas de segurança em El Salvador têm tido bons resultados mediante aos anos de sofrimento com as gangues que praticavam extorsão e assassinatos.
Um foguete de uma empresa privada japonesa explodiu logo após o lançamento. O objetivo da missão era colocar um satélite do governo do Japão em órbita, um feito inédito no país. Um foguete de uma empresa privada japonesa explodiu nesta quarta-feira, poucos segundos após o lançamento na região oeste do país. O foguete Kairos, de 18 metros de altura, decolou às 11h01 da manhã do centro de lançamento da Space One, na península de Ki, uma área montanhosa e de florestas na província de Wakayama. Mas poucos segundos após a decolagem, o foguete virou uma bola de fogo e uma fumaça espessa envolveu a instalação, com destroços do dispositivo caindo pelas encostas das colinas da região. A Space One disse em um comunicado que decidiu cancelar o voo e que abriu uma investigação sobre o ocorrido. As empresas privadas vêm desempenhando um papel de importância crescente na exploração espacial mundial. Em fevereiro, uma empresa de Houston pousou a primeira nave espacial americana na Lua em mais de 50 anos, e a NASA depende cada vez mais dos foguetes fabricados pela SpaceX de Elon Musk. Mas também são muitos os fracassos. No ano passado, outra startup japonesa, a Space, tentou em vão se tornar a primeira companhia privada a pousar na Lua. E antes de encerrar, trazemos um momento nostalgia. Falamos rapidamente sobre a vida escolar, que sem dúvidas é uma das partes mais importantes na vida de qualquer ser humano. É a base para tudo que vem depois. E é na faculdade onde acontece a capacitação para que o profissional finalmente encare o mercado de trabalho. E nós vamos viajar agora rapidamente para espiar uma das maiores universidades dos Estados Unidos. Vamos para a cidade de Auburn, no Alabama. A câmera nos mostra a entrada da universidade pública da cidade, a Auburn University. Conseguimos até ver alguns alunos, imagino eu, que indo para o seu dia de aula. Vale destacar que esse campus é muito maior do que aparenta, ocupando boa parte do quarteirão por lá. Outro detalhe curioso é que, apesar de ser pública, não existe ensino superior 100% gratuito nos Estados Unidos, fazendo com que o estudante ainda precise arcar com alguns custos, mesmo que baixos. E há quem diga que estudar nessa universidade é ter o selo de garantia para conquistar uma vaga em uma multinacional, por exemplo. É sinônimo de sucesso. E é com essas imagens que a gente encerra o Jornal de hoje. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouco, 1h50, Caroline Povoleri chega com mais notícias para você. Uma excelente tarde e até amanhã.